Quantas oportunidades você já deixou passar porque o desânimo falou mais alto? Quantos sonhos ficaram guardados na gaveta das intenções enquanto uma voz interna sussurrava que não valia a pena tentar? Há uma crueldade sutil na forma como nos abandonamos, nos traímos silenciosamente, como se fôssemos nossos próprios inimigos disfarçados de proteção. O desânimo não é apenas tristeza que passa. É um estado de alma que, quando não compreendido, se infiltra nas suas escolhas como uma sombra que decide por você. Ele sussurra argumentos racionais para que você adie, evite, desista. Transforma-se numa autossabotagem tão silenciosa que você nem percebe que está sendo o autor da própria prisão. Existe uma diferença abissal entre sentir desânimo e deixar que ele governe sua vida. O primeiro é humano, natural, até necessário. O segundo é uma traição à sua própria essência, uma forma sutil de violência contra seus potenciais mais profundos. É quando você se torna cúmplice da própria estagnação. Jung nos ensinou que forças inconscientes moldam nossas ações e omissões de formas que nem imaginamos. Aquilo que rejeitamos em nós mesmos, que não queremos ver ou aceitar, acaba dirigindo nossa vida pelos bastidores. O desânimo pode ser uma dessas forças, um sintoma de algo maior que pede para ser compreendido, integrado, transformado. Mas há uma luz nessa escuridão aparente. Há uma sabedoria oculta no próprio desânimo, uma inteligência que está tentando protegê-lo de algo, alertá-lo sobre algo, conduzi-lo em direção a algo que sua mente consciente ainda não consegue enxergar. É preciso parar de lutar contra e começar a dialogar com essa parte de você. O processo que você está prestes a descobrir não é sobre forçar motivação artificial ou fingir que está tudo bem quando não está. É sobre descer às profundezas da sua psique e encontrar as raízes desse padrão. É sobre compreender por que você se sabota, por que escolhe o caminho mais difícil para si mesmo, por que sua própria mente parece conspirar contra seus sonhos. A autossabotagem é uma linguagem. É a forma que sua alma encontrou de dizer que algo está profundamente errado, que você está traindo aspectos essenciais de quem é, que está forçando-se a viver uma vida que não reconhece como sua. Ela não é sua inimiga. É uma mensageira tentando te acordar de um sono que você nem percebeu que estava dormindo. Jung descobriu que o que mais combatemos em nós mesmos frequentemente carrega a chave para a nossa liberdade. O desânimo que tanto tenta evitar pode ser exatamente o portal através do qual você encontra uma versão mais autêntica e poderosa de si mesmo. Mas isso requer coragem para olhar onde dói, para questionar verdades que pareciam inquestionáveis. O caminho que vamos percorrer juntos não é fácil, mas é real. Não oferece soluções mágicas, mas ferramentas profundas. Não promete uma vida sem desafios, mas uma forma diferente de se relacionar com eles. É um convite para que você pare de ser refém dos próprios padrões e se torne o autor consciente da sua transformação. Respire fundo, porque esta jornada vai levá-lo aos territórios mais íntimos da sua alma. Vai mostrar não apenas o que está errado, mas principalmente o que está esperando para emergir. O que está pronto para nascer quando você finalmente para de se sabotear e começa a se apoiar verdadeiramente. Há uma sabedoria ancestral escondida no desânimo que nossa cultura apressada insiste em medicar, mascarar ou combater. Mas e se, em vez de ser seu inimigo, ele fosse o guardião mais fiel da sua autenticidade? E se fosse a forma que sua alma encontrou de gritar quando você está vivendo de maneira que atrai, que a diminui, que a força a participar de uma vida que não é dela? O desânimo chega como um alarme silencioso, como aquela sensação incômoda que você sente quando algo está fundamentalmente errado, mas não consegue nomear o quê. É diferente da tristeza, que tem causa e objeto. É diferente da raiva, que tem direção e energia. O desânimo é mais sutil e por isso mesmo mais profundo. É a linguagem da alma quando ela não consegue mais sustentar a mentira que você está vivendo. Jung observou que muitos dos nossos sintomas psicológicos são tentativas da psique de nos reconduzir ao caminho da individuação,
o processo de nos tornarmos quem realmente somos. O desânimo não é exceção. Ele surge quando há uma distância muito grande entre quem você é em essência e como está vivendo na prática. É como se sua alma estivesse em greve, recusando-se a colaborar com uma existência que não a representa. Nossa sociedade nos ensinou a ter medo do desânimo, a vê-lo como sinal de fraqueza ou fracasso pessoal. Mas Jung nos convida a uma perspectiva radicalmente diferente. E se o desânimo fosse, na verdade, um sinal de sanidade? E se fosse sua psique se recusando a aceitar o inaceitável, a normalizar o que não deveria ser normal, a se conformar com uma vida pequena demais para conter sua grandeza? Existe uma diferença profunda entre estar deprimido e estar desanimado. A depressão frequentemente nos desconecta da vida, cria uma barreira entre nós e o mundo. O desânimo, por outro lado, é hiperconectado. Ele sente tudo, percebe todas as incongruências, registra todas as traições que fazemos a nós mesmos. É uma sensibilidade exacerbada, não uma ausência de sensibilidade. Quando você para escutar verdadeiramente seu desânimo, sem julgá-lo ou tentar expulsá-lo imediatamente, ele começa a revelar informações preciosas. Ele aponta para relacionamentos que drenam sua energia, trabalhos que sufocam sua criatividade, rotinas que robotizam sua existência. Ele é o GPS da alma, indicando quando você saiu da rota da sua verdade mais profunda. O desânimo também carrega um componente de luto legítimo. Luto pela pessoa que você poderia ter sido se não tivesse feito certas escolhas por medo. Luto pelos sonhos que abandonou para agradar expectativas externas. Luto pelo tempo perdido vivendo a vida de outras pessoas. Esse luto precisa ser honrado, não suprimido, porque só o que é reconhecido pode ser transformado. Jung nos ensinou que a psique tem uma tendência natural para a autorregulação e a cura. O desânimo pode ser uma forma de sua mente inconsciente forçá-lo a parar, a repensar, a questionar direções que conscientemente você não teria coragem de questionar. É como se sua alma dissesse: não vou mais colaborar com isso, precisamos conversar. A cura do desânimo não começa com sua eliminação, mas com sua validação. É reconhecer que há uma inteligência profunda operando através dele, que sua alma está tentando protegê-lo de uma vida que a está matando lentamente. É trocar a atitude de combate pela atitude de escuta, de curiosidade, de respeito pela sabedoria que se esconde por trás da dor. Quando você para de ver o desânimo como sintoma a ser curado e passa a vê-lo como mensagem a ser decodificada, tudo muda. Ele deixa de ser um peso e se torna uma bússola. Deixa de ser seu inimigo e se revela como o aliado mais honesto que você tem. Aquele que não aceita que você viva menos do que merece, que não se conforma com sua mediocridade autoimposta, que insiste em lembrá-lo de quem você realmente é por baixo de todas as máscaras que aprendeu a usar. Existe uma dança cruel e silenciosa entre o desânimo e a autossabotagem. Uma coreografia inconsciente que mantém você preso em ciclos que perpetuam exatamente aquilo que mais o faz sofrer. É como se uma parte de você sussurrasse: para que tentar? Você sabe como isso vai acabar. E misteriosamente você acaba provando essa profecia negativa através das próprias ações, ou da falta delas. A autossabotagem não é um ato consciente de maldade contra si mesmo. É um mecanismo de proteção primitivo que sua psique desenvolveu quando, em algum momento da vida, tentar e fracassar se tornou mais doloroso do que nem tentar. É como se sua mente tivesse decidido que é melhor ser o autor do próprio fracasso do que correr o risco de ser surpreendido pela rejeição, pela decepção, pelo abandono. Jung observou que frequentemente fazemos ao mundo exterior aquilo que fazemos a nós mesmos internamente. Se você tem uma relação crítica e destrutiva consigo mesmo, isso se manifesta na forma como sabota suas próprias oportunidades. É como se houvesse um boicote interno operando, garantindo que você nunca chegue muito longe, nunca brilhe muito, nunca se destaque o suficiente para correr o risco de ser visto e, potencialmente, rejeitado.
O desânimo alimenta a autossabotagem ao drenar sua energia para sonhar, planejar, acreditar. Quando você está desanimado, até as oportunidades mais promissoras parecem montanhas intransponíveis. Você adia decisões importantes, procrastina em projetos que importam, evita conversas que poderiam mudar sua vida. Não por preguiça, mas por uma exaustão existencial que faz tudo parecer inútil. A autossabotagem, por sua vez, alimenta o desânimo ao confirmar suas piores suspeitas sobre si mesmo. Cada oportunidade perdida, cada projeto abandonado, cada relacionamento que você mesmo destrói, se torna uma evidência de que você não é capaz, não é digno, não é suficiente. É um ciclo perfeito e perverso que se auto-perpetua. Mas há uma inteligência oculta, até mesmo na autossabotagem. Jung nos ensinou que nenhum comportamento psicológico existe sem um propósito inconsciente. Talvez você se sabote porque, em algum nível profundo, sabe que ainda não está pronto para aquilo que diz querer. Talvez sua alma esteja protegendo você de sucessos que viriam por razões erradas, ou que o levariam para longe de quem você realmente é. Às vezes, a autossabotagem é uma forma disfarçada de rebelião contra expectativas que foram impostas, não escolhidas. Você sabota a carreira que seus pais sonharam para você, o relacionamento que todos acham que deveria dar certo, o estilo de vida que parece socialmente aprovado. É sua forma inconsciente de dizer não, quando sua boca aprendeu a dizer apenas sim. A tragédia da autossabotagem é que ela frequentemente destrói exatamente aquilo que você mais deseja, mas ao mesmo tempo protege você de ter que enfrentar seus medos mais profundos. É mais fácil se sabotar e culpar as circunstâncias do que arriscar-se completamente e descobrir seus limites reais. É uma forma sofisticada de evitar a vulnerabilidade que todo crescimento genuíno exige. Jung nos lembrava que o que não é trazido à consciência aparece na nossa vida como destino. A autossabotagem inconsciente se torna o destino aparente de quem não consegue realizar seus potenciais. Mas quando você traz esse padrão para a luz da consciência, quando reconhece sua participação ativa na criação dos próprios obstáculos, algo mágico acontece. Você recupera seu poder. A cura dessa dinâmica não está em forçar motivação ou criar disciplinas rígidas. Está em compreender a função que esse padrão tem cumprido na sua vida, honrar a proteção que ele ofereceu quando você não tinha outros recursos e gradualmente criar formas mais saudáveis de se proteger enquanto ainda permite que a vida flua através de você. É transformar a autossabotagem de inimiga em aliada consciente, que te protege sem te destruir. Jung nos revelou uma das verdades mais perturbadoras e libertadoras sobre a psique humana. Todos carregamos dentro de nós uma sombra, aquela porção rejeitada de nossa personalidade que empurramos para as profundezas do inconsciente porque não conseguimos aceitar que ela faz parte de quem somos. E aqui está o paradoxo cruel. Frequentemente, é exatamente essa sombra rejeitada que dirige nossa autossabotagem pelos bastidores. A sombra não é má por natureza. Ela é simplesmente inconveniente para a imagem que construímos de nós mesmos e que tentamos sustentar diante do mundo. Mas quando negamos completamente esses aspectos, quando os trancamos no porão da psique, eles não desaparecem. Eles fermentam, ganham poder e começam a operar de formas inconscientes, sabotando exatamente aquilo que nosso ego consciente diz que quer. Imagine que você sempre se definiu como uma pessoa boa, altruísta, que sempre coloca os outros em primeiro lugar. Mas isso significa que sua ambição natural, sua necessidade legítima de reconhecimento, sua capacidade de dizer não, foram todas empurradas para a sombra. Agora, quando uma oportunidade de crescimento aparece, que naturalmente exigiria que você se promovesse, se destacasse ou decepcionasse alguém, sua sombra inconsciente sabota, porque isso ameaça a identidade que você construiu. Jung observou que nossa sombra carrega não apenas nossos impulsos negativos, mas também nossos potenciais não desenvolvidos. Aquela pessoa que sempre foi certinha pode ter sua criatividade rebelde aprisionada na sombra.
Aquele que sempre foi racional pode ter sua intuição e espontaneidade enterradas lá. O que você mais teme em si mesmo pode ser exatamente o que mais precisa integrar para se tornar completo. A autossabotagem é frequentemente a sombra tentando equilibrar uma personalidade que se tornou muito unilateral. Se você só permite que seu lado responsável seja visto, sua sombra pode sabotar através da procrastinação, do caos, da irresponsabilidade. Se você só valoriza seu lado forte, sua sombra pode sabotar através de colapsos, vulnerabilidades forçadas, situações que o obrigam a pedir ajuda. O interessante é que muitas vezes nos sabotamos exatamente nas áreas onde mais negamos nossa sombra. A pessoa que nega completamente sua raiva pode sabotar relacionamentos através de passivo-agressividade. Aquela que rejeita sua vulnerabilidade pode se sabotar criando situações onde é forçada a parecer frágil. É como se a psique insistisse na integração, mesmo que de forma destrutiva. Jung nos ensinou que não se trata de agir impulsivamente todos os impulsos da sombra, mas de reconhecê-los, dialogar com eles, encontrar formas conscientes e construtivas de integrá-los à personalidade total. Quando você nega que tem ambições, elas se manifestam como inveja inconsciente que sabota suas oportunidades. Quando você integra conscientemente sua ambição, ela se torna combustível para seu crescimento. A sombra também carrega informações sobre nossos verdadeiros desejos. Frequentemente, aquilo que mais criticamos nos outros é exatamente aquilo que nossa alma está pedindo para expressar. Se você tem uma reação exagerada à irresponsabilidade dos outros, talvez sua alma esteja faminta de mais leveza e espontaneidade. Se você julga duramente a vulnerabilidade alheia, talvez precise integrar sua própria necessidade de apoio e conexão. O processo de integração da sombra requer uma honestidade brutal consigo mesmo. É reconhecer que você não é apenas luz, apenas bondade, apenas virtude. É aceitar que tem impulsos que preferia não ter, desejos que considera inapropriados, aspectos que considera vergonhosos. Mas é justamente nessa aceitação que está a liberdade. Quando você para de gastar energia reprimindo sua sombra e começa a integrá-la conscientemente, algo extraordinário acontece. A autossabotagem diminui drasticamente, porque você não está mais em guerra consigo mesmo. Não está mais tentando ser apenas metade de quem é. Sua energia, antes desperdiçada no conflito interno, fica disponível para criação, crescimento, realização. A sombra integrada se torna fonte de poder, não de sabotagem. Há uma crueldade sutil nas expectativas irreais que carregamos sobre nós mesmos, uma violência silenciosa que opera através de um diálogo interno implacável que sussurra constantemente que não somos suficientes, que deveríamos ser mais, fazer mais, ter mais. Essas expectativas se tornam verdadeiros monstros internos que se alimentam da nossa energia vital e nos empurram direto para os braços da autossabotagem. Jung observou que muitos dos nossos sofrimentos psicológicos nascem não da realidade em si, mas da distância entre a realidade e nossas expectativas sobre ela. Quando criamos uma imagem idealizada de como nossa vida deveria ser, de que tipo de pessoa deveríamos ser, de que resultados deveríamos alcançar, estamos preparando o terreno para uma decepção crônica que se manifesta como desânimo persistente. O problema das expectativas irreais é que elas funcionam como uma régua quebrada. Não importa o quanto você cresça, o quanto evolua, o quanto conquiste, a régua sempre vai indicar que você ainda está aquém do necessário, porque foi calibrada não na realidade, mas na fantasia. Foi influenciada por comparações injustas, por histórias de sucesso que omitem as lutas, por uma cultura que vende a ilusão de que a vida deveria ser sempre ascendente. Essas expectativas se tornam combustível para a autossabotagem porque criam um medo paralisante do fracasso. Quando os padrões que você estabelece para si mesmo são impossíveis de alcançar, cada tentativa carrega o peso da possível humilhação. Torna-se mais seguro nem tentar,
procrastinar eternamente, encontrar desculpas convincentes para adiar, do que enfrentar a possibilidade de não estar à altura das próprias exigências. A autocrítica excessiva que nasce dessas expectativas cria um ambiente interno tóxico, onde nenhum broto de motivação consegue crescer. É como tentar plantar sementes em solo contaminado. Por mais que você se esforce, nada floresce, porque as condições básicas para o crescimento foram destruídas pela própria crueldade com que se trata. Jung nos ensinou sobre a importância de diferenciar entre o que ele chamava de ego e self. O ego é essa parte de nós que quer impressionar, que busca a aprovação externa, que constrói expectativas baseadas em como acredita que deveria ser visto pelos outros. O self é nossa essência mais profunda, que tem seus próprios ritmos, suas próprias necessidades, seus próprios tempos de desenvolvimento. Quando vivemos exclusivamente através do ego e suas expectativas infladas, estamos constantemente em guerra com nossa natureza mais autêntica. O self não se importa se você é o melhor, o mais rápido, o mais admirado. Ele se importa se você está sendo verdadeiro, se está crescendo no seu próprio ritmo, se está honrando suas necessidades reais. Essa guerra interna é uma fonte constante de sabotagem. As expectativas irreais também nos roubam a capacidade de celebrar nossos progressos reais. Você pode ter crescido enormemente, superado desafios significativos, desenvolvido qualidades importantes. Mas se isso não corresponde à imagem idealizada que criou, você não consegue reconhecer seus próprios avanços. É como estar sempre correndo atrás de um horizonte que se afasta, conforme você se aproxima. Existe uma diferença fundamental entre ter objetivos saudáveis e ter expectativas tóxicas. Objetivos saudáveis te motivam, te dão direção, mas permanecem flexíveis diante das circunstâncias e respeitam sua humanidade. Expectativas tóxicas se tornam prisões mentais que te punem por não conseguir controlar variáveis que estão além do seu alcance. A cura para o peso das expectativas irreais começa com um ato radical de autocompaixão. Reconhecer que você é humano, imperfeito, em processo. Reaprender a se tratar com a mesma gentileza que trataria um bom amigo passando pela mesma situação. É substituir a voz do crítico interno implacável pela voz do mentor interno sábio, que entende que crescimento real acontece em espirais, não em linhas retas, e que cada queda faz parte da dança da vida. Existe um tirano interno que governa a vida de muitas pessoas sem que elas sequer se deem conta da sua presença. É aquela voz constante que nunca está satisfeita, que sempre encontra defeitos, que transforma cada pequena falha em evidência de incompetência geral. A autocrítica excessiva não é apenas um hábito mental irritante, é uma força destrutiva que paralisa, que mata sonhos ainda no nascedouro, que transforma a própria mente num campo de batalha, onde você sempre sai derrotado. Jung compreendia profundamente o poder destrutivo da autocrítica quando ela se torna patológica. Ele observou que muitas pessoas desenvolvem um complexo materno negativo, interno. Uma voz psíquica que constantemente desqualifica, diminui, humilha. É como se houvesse um juiz severo e implacável morando na sua cabeça, proferindo sentenças condenatórias sobre cada movimento que você faz. Essa voz crítica interna não surgiu do nada. Ela foi formada ao longo dos anos através de experiências com figuras de autoridade que talvez tenham sido excessivamente críticas, através de uma cultura que valoriza mais a perfeição do que a humanidade, através de traumas que te ensinaram que você precisa ser impecável para ser amado ou aceito. Agora essa voz opera automaticamente como um programa mental tóxico que roda em segundo plano. O mais perverso da autocrítica excessiva é que ela se disfarça de motivação, de padrão alto, de busca pela excelência. Ela sussurra: "Estou sendo exigente porque quero que você melhore." Mas, na verdade, ela opera de forma completamente oposta à motivação saudável. Enquanto a motivação genuína te energiza e te impulsiona para frente, a autocrítica excessiva te paralisa e te empurra para baixo. Quando você vive sob o domínio dessa voz crítica implacável, cada projeto que inicia
já carrega o peso da possível reprovação interna. Você não está apenas tentando fazer algo bem, está tentando escapar da humilhação que virá se não fizer perfeito. Isso cria uma pressão tão intensa que frequentemente leva à paralisia total. Torna-se mais seguro nem tentar do que tentar e enfrentar o tribunal interno. Jung observou que a autocrítica excessiva frequentemente nasce de um perfeccionismo defensivo, uma tentativa de controlar o incontrolável. Se você conseguir ser perfeito, raciocina o ego assustado. Ninguém poderá te criticar, rejeitar ou abandonar. Mas a perfeição é uma meta impossível, então você acaba vivendo num estado perpétuo de inadequação autoimposta. A autocrítica também opera como uma forma distorcida de autoproteção. É como se sua mente dissesse: se eu me criticar primeiro, se eu mesmo apontar meus defeitos, isso vai doer menos quando os outros fizerem. Mas o que acontece é o oposto. Você se torna tão sensível à crítica externa porque já está em carne viva por causa da crítica interna constante. O diálogo interno negativo cria um ambiente psíquico onde a criatividade não consegue florescer. A criatividade precisa de liberdade para experimentar, errar, tentar de novo. Ela precisa de um espaço interno seguro, onde novas ideias podem emergir sem serem imediatamente julgadas e condenadas. A autocrítica excessiva mata essa liberdade, transformando cada tentativa criativa numa experiência de risco existencial. Jung nos ensinou sobre a importância de desenvolver o que ele chamava de função transcendente, a capacidade de observar nossos próprios processos mentais sem se identificar completamente com eles. Quando você consegue perceber a voz crítica como apenas uma voz, não como a verdade absoluta sobre quem você é, ela começa a perder seu poder sobre você. A cura da autocrítica excessiva não acontece da noite para o dia, mas começa com o reconhecimento de que essa voz não é você. É um padrão mental que você desenvolveu, que serviu a um propósito em algum momento, mas que agora está te prejudicando mais do que protegendo. Reaprender a questionar essa voz, a desafiar suas afirmações, a substituir gradualmente a linguagem da condenação pela linguagem da compaixão e do crescimento. Há algo ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante na forma como repetimos os mesmos padrões de autossabotagem, como se fôssemos personagens presos numa peça teatral que conhecemos de cor, mas da qual não conseguimos sair. Jung nos ensinou que esses padrões repetitivos não são coincidências ou azar. São manifestações de complexos inconscientes que operam como pequenos programas automáticos dentro da nossa psique. Um complexo na linguagem junguiana é como um núcleo energético carregado de emoções e memórias que se formou ao redor de experiências significativas, especialmente aquelas que foram traumáticas ou não foram completamente processadas. Quando certas situações ativam esses complexos, é como se uma versão mais jovem e ferida de você assumisse o controle, repetindo estratégias de sobrevivência que talvez tenham funcionado no passado, mas que agora só geram sofrimento. Reconhecer seus padrões de autossabotagem é como se tornar um detetive da própria alma. Você precisa observar com curiosidade científica quando e onde se sabota mais, que tipo de situações disparam esses comportamentos, que emoções precedem essas escolhas destrutivas. Talvez você sempre sabote relacionamentos quando eles começam a ficar sérios. Talvez abandone projetos quando estão prestes a dar certo. Talvez procrastine exatamente nas tarefas que mais importam. Jung observou que nossos padrões repetitivos frequentemente contêm uma lógica inconsciente, que fazia sentido no contexto onde se formaram. Se você aprendeu cedo que sucesso atrai inveja e retaliação, é natural que agora sabote suas conquistas antes que elas te coloquem em perigo. Se descobriu que vulnerabilidade leva à rejeição, faz sentido que destrua relacionamentos antes que eles te machuquem. A autossabotagem, vista dessa forma, é uma estratégia de proteção obsoleta. O primeiro passo para quebrar esses padrões é desenvolver o que Jung chamava de consciência.
a capacidade de observar seus próprios processos mentais e comportamentais sem se identificar completamente com eles. É como se você saísse de dentro da experiência e a observasse de fora, notando: olha, lá estou eu fazendo aquela coisa de novo. Muitas vezes, os padrões de autossabotagem se manifestam através do que parecem ser circunstâncias externas, mas que, na verdade, são criações inconscientes. Você sempre escolhe parceiros emocionalmente indisponíveis. Você sempre aceita trabalhos que não valorizam seus talentos. Você sempre se muda quando está começando a criar raízes. Esses sempre não são coincidências, são padrões que sua psique está repetindo por razões que precisam ser compreendidas. Jung nos ensinou que prestar atenção aos nossos sonhos pode revelar muito sobre nossos padrões inconscientes. Os sonhos frequentemente mostram, em linguagem simbólica, os conflitos internos que estamos vivendo, as partes rejeitadas de nós mesmos que estão tentando se integrar, os padrões que estamos repetindo sem perceber. Um diário de sonhos pode se tornar uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. Outro aspecto importante do reconhecimento de padrões é observar suas reações emocionais desproporcionais. Quando você tem uma reação exageradamente forte a algo aparentemente pequeno, isso geralmente indica que um complexo foi ativado. É como se sua resposta emocional pertencesse mais ao passado do que ao presente, mais à ferida antiga do que à situação atual. O reconhecimento desses padrões pode ser inicialmente desencorajador. Você percebe como tem sido cúmplice da própria infelicidade, como tem participado ativamente da criação dos próprios obstáculos. Mas Jung nos lembrava que essa consciência, por mais dolorosa que seja, é também libertadora. Porque só o que é consciente pode ser transformado. A chave não é se julgar por ter esses padrões, mas entender que eles se formaram por boas razões e que agora você tem a oportunidade de escolher conscientemente como quer responder às situações da vida. É a diferença entre ser vivido pelos seus complexos e viver através da sua consciência expandida. É a passagem da repetição inconsciente para a escolha consciente. Quando você está preso no ciclo de desânimo e autossabotagem, olhando para a montanha de mudanças que sente que precisa fazer, a tentação é buscar uma transformação grandiosa que resolva tudo de uma vez. Mas Jung nos ensinou algo profundo sobre a natureza da transformação psicológica. Ela acontece através de movimentos pequenos e conscientes, como gotas que, somadas pacientemente, criam oceanos de mudança real. A alma desanimada perdeu a conexão com sua própria eficácia, com sua capacidade de gerar impacto no mundo. É como se a ponte entre intenção e resultado tivesse sido bombardeada por tantas experiências de fracasso e autossabotagem que agora parece impossível de ser reconstruída. As pequenas vitórias são as tábuas que você usa para reconstruir essa ponte, uma de cada vez, restaurando sua fé na própria capacidade. Jung observou que a psique se nutre de experiências de maestria, momentos onde você percebe que tem poder sobre sua realidade, que suas ações geram consequências positivas. Mas quando você está no fundo do poço da autossabotagem, os objetivos que normalmente perseguiria podem parecer impossíveis. É aí que as pequenas vitórias se tornam salvação. Elas são os degraus que permitem subir de volta à superfície. Uma pequena vitória pode ser algo aparentemente insignificante para o mundo exterior, mas profundamente significativo para sua alma ferida. Organizar uma gaveta que estava bagunçada há meses, fazer uma caminhada de 15 minutos mesmo sem vontade, terminar um livro que começou há tempo, preparar uma refeição com cuidado em vez de comer qualquer coisa correndo. O tamanho da conquista importa menos que a sensação de completude e controle que ela gera. O poder das pequenas vitórias está na forma como elas dialogam diretamente com sua identidade mais profunda. Cada vez que você estabelece um micro-objetivo e o cumpre, está enviando uma mensagem poderosa para seu inconsciente. Eu sou alguém que faz o que promete para si mesmo. Sou alguém que se cuida. Sou alguém capaz de gerar mudanças positivas.
Essas mensagens se acumulam, reescrevendo gradualmente a narrativa de incompetência que a autossabotagem criou. Jung compreendia que nosso senso de identidade se forma através das histórias que contamos sobre nós mesmos, baseadas nas evidências que coletamos de nossas ações cotidianas. Quando você está dominado pela autossabotagem, a história predominante é de incapacidade, de fracasso, de impotência diante da própria vida. As pequenas vitórias começam a inserir novos capítulos nessa narrativa. Capítulos de competência, de cuidado próprio, de crescimento possível. A neurociência confirma a sabedoria junguiana. Cada vez que você completa uma tarefa, por menor que seja, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. Esse ciclo de ação-recompensa cria um momentum positivo que torna mais fácil enfrentar desafios progressivamente maiores. É como se você estivesse treinando seu cérebro a associar ação com prazer, em vez de ação com punição. A chave para escolher pequenas vitórias eficazes é encontrar objetivos que estejam na borda da sua zona de conforto atual, desafiadores o suficiente para serem significativos, mas alcançáveis o suficiente para não dispararem seus mecanismos de autossabotagem. Se você não consegue imaginar fazer exercícios por 1 hora, comece com 10 minutos. Se a ideia de mudar de carreira parece impossível, comece atualizando uma seção do seu currículo. Jung nos lembrava que a transformação autêntica é um processo orgânico, não mecânico. Assim como uma planta cresce gradualmente, célula por célula, sua recuperação da autossabotagem acontece vitória por vitória. Cada pequeno sucesso é como adicionar nutrientes ao solo da sua autoestima, fortalecendo as raízes da sua confiança pessoal, criando as condições para que crescimentos maiores se tornem possíveis. As pequenas vitórias também têm um efeito cascata poderoso na sua psique. Quando você prova para si mesmo que é capaz de fazer pequenas mudanças positivas, sua mente inconsciente começa a acreditar que mudanças maiores também são possíveis. É como se você estivesse recalibrando sua percepção sobre sua própria capacidade, restaurando a conexão perdida entre intenção e realização. O fundamental é celebrar essas vitórias, por menores que pareçam aos olhos de uma cultura que valoriza apenas os grandes marcos espetaculares. Jung nos ensinou que reconhecer e honrar cada passo do caminho é essencial para manter a motivação e construir uma relação saudável com o próprio crescimento. Cada pequena vitória é uma prova de que você não desistiu de si mesmo, de que ainda acredita na possibilidade de uma vida melhor, de que sua alma vale o esforço de ser cuidada, protegida e desenvolvida. Somos seres porosos, muito mais influenciados pelo ambiente que nos cerca do que nossa cultura individualista gosta de admitir. Jung compreendia profundamente essa interconexão, reconhecendo que nossa psique não existe num vácuo hermético, mas em constante diálogo com os espaços, as pessoas, as energias e os ritmos que nos rodeiam. Quando você está lutando contra desânimo e autossabotagem, ajustar conscientemente seus ambientes interno e externo pode ser uma das intervenções mais poderosas disponíveis. O ambiente físico onde você vive e trabalha exerce uma influência profunda sobre seu estado emocional, operando muitas vezes abaixo do nível da consciência. Espaços desorganizados, escuros, esteticamente desarmoniosos ou energeticamente pesados criam uma sobrecarga sensorial constante que seu cérebro precisa processar, drenando energia que poderia estar disponível para criatividade, crescimento e bem-estar emocional. Jung valorizava profundamente a ordem externa como reflexo e criadora de ordem interna. Não se trata de perfeccionismo obsessivo ou de padrões impossíveis de limpeza, mas de criar conscientemente espaços que honrem sua dignidade pessoal e sustentem sua jornada de cura. Quando você organiza seu ambiente com intenção e cuidado, está enviando uma mensagem poderosa para seu inconsciente. Eu me importo comigo mesmo o suficiente para criar um espaço que me sirva e me eleve. Mas o ambiente vai muito além do físico.
As relações que você mantém são talvez os fatores ambientais mais poderosos na formação do seu estado emocional e na perpetuação ou quebra dos ciclos de autossabotagem. Jung falava sobre contágio psíquico, a forma como absorvemos, muitas vezes inconscientemente, os estados emocionais, as crenças e até mesmo os padrões comportamentais das pessoas com quem passamos tempo. Existem pessoas que funcionam como vampiros energéticos, não necessariamente por maldade consciente, mas por uma necessidade inconsciente de drenar a energia dos outros para compensar seu próprio vazio interno ou suas próprias feridas não curadas. Depois de estar com elas, você se sente inexplicavelmente cansado, diminuído, desanimado, como se parte da sua vitalidade tivesse sido sugada. Outras pessoas, ao contrário, são fontes naturais de energia. Sua presença desperta algo vivo em você, inspira sua criatividade, reacende sua conexão com possibilidades. O ambiente digital em que vivemos imersos também exerce um impacto profundo e muitas vezes subestimado no nosso estado psicológico. A constante exposição a informações negativas, a comparações tóxicas nas redes sociais, ao ritmo acelerado e fragmentado da comunicação digital, pode criar um estado crônico de agitação interna que se manifesta como ansiedade difusa e desânimo quando tentamos desacelerar. Jung nos ensinou sobre a importância vital dos espaços e tempos sagrados, momentos e lugares onde podemos nos reconectar com nossa essência mais profunda, longe das demandas e distrações do mundo exterior. Na sociedade moderna, esses espaços de silêncio e introspecção são cada vez mais raros. Ajustar seu ambiente inclui criar conscientemente esses refúgios onde sua alma pode respirar, processar e se regenerar. O ambiente de trabalho merece atenção especial, já que você passa nele uma porção significativa da sua vida desperta. Um ambiente profissional tóxico, marcado por competitividade destrutiva, falta de propósito claro, relacionamentos conflituosos, valores desalinhados com os seus ou pressões que incentivam a autossabotagem, pode ser uma fonte constante de drenagem energética que se manifesta como desânimo aparentemente inexplicável. O ambiente interno, o paisagem mental e emocional que você carrega dentro de si, é igualmente importante. Jung nos ensinou que desenvolvemos ao longo da vida uma espécie de clima interno, que pode ser nutritivo ou tóxico. Se você vive sob uma tempestade constante de autocrítica, expectativas irreais e diálogo interno negativo, esse ambiente interno sabota qualquer tentativa de crescimento, como tentar plantar flores durante um furacão. Ajustar seu ambiente também significa cuidar conscientemente dos ritmos que você mantém. Rotinas caóticas, falta de limites claros entre trabalho e descanso, ausência de rituais que marquem transições importantes, desconexão dos ciclos naturais. Tudo isso cria um ambiente interno confuso e desequilibrado que pode manifestar-se como desorganização emocional e, eventualmente, autossabotagem crônica. Jung nos lembrava que somos parte da natureza e que nosso bem-estar depende de honrar ritmos orgânicos, não apenas demandas artificiais da cultura moderna. No coração de toda autossabotagem crônica, existe um vazio existencial, uma desconexão profunda daquilo que Jung chamava de sentido da vida. Não um sentido abstrato ou filosófico, mas uma experiência vivida de que sua existência tem propósito, direção e valor inerente. Quando perdemos essa conexão, quando nossas ações diárias não se conectam com algo maior que nós mesmos, a alma começa a se rebelar de formas sutis, mas devastadoras. Jung observou que o ser humano não consegue viver apenas de pão, segurança ou mesmo prazer. Precisamos de significado como precisamos de ar. Quando esse significado está ausente, quando vivemos em desconexão com nossos valores mais profundos, nossa psique desenvolve o que ele chamava de neurose existencial, um mal-estar difuso que se manifesta através de depressão, ansiedade, vícios e, frequentemente, autossabotagem inconsciente. A autossabotagem pode ser, paradoxalmente, uma tentativa desesperada da alma de recuperar o sentido.
Quando você sabota um trabalho que não ressoa com quem você é, um relacionamento que não honra sua essência, um estilo de vida que traz seus valores mais profundos, pode estar inconscientemente tentando se proteger de uma vida que considera indigna da sua energia vital. Reencontrar sentido não é sobre descobrir uma missão grandiosa ou um propósito que vai mudar o mundo, embora isso possa acontecer para algumas pessoas. É sobre reconectar-se com aquilo que faz sua alma se expandir, com as atividades, relacionamentos e valores que geram em você uma sensação natural de vitalidade e engajamento. É sobre lembrar do que te fazia sentir vivo quando você era mais jovem, antes que as expectativas do mundo adulto distorcessem sua bússola interna. Jung nos ensinou que o sentido frequentemente emerge quando nos conectamos com algo que transcende nosso ego limitado. Isso pode acontecer através do serviço genuíno a outros, da criação artística, da busca sincera pelo conhecimento, da conexão espiritual ou simplesmente do amor profundo por pessoas, causas ou atividades que ressoam com nossa alma mais verdadeira. As relações humanas autênticas são uma das fontes mais poderosas de sentido existencial. Não as relações superficiais baseadas em conveniência, status ou necessidade, mas aquelas onde você pode ser verdadeiramente você mesmo, onde há troca genuína de vulnerabilidades e forças, onde sente que sua presença faz diferença real na vida do outro. Investir tempo e energia nessas conexões é como regar um jardim onde o sentido pode florescer naturalmente. A contribuição consciente também é uma fonte profunda de significado que pode quebrar ciclos de autossabotagem. Quando você sente que seu trabalho, suas ações, seus talentos únicos estão servindo a algo maior que seu benefício pessoal, mesmo que de forma modesta, sua alma se alimenta dessa sensação de propósito. Não precisa ser grandiosa, pode ser ensinar uma habilidade a alguém, cuidar de um animal, ajudar um vizinho, criar algo belo ou útil que adicione valor ao mundo. A aprendizagem contínua e a curiosidade mantêm nossa psique viva e conectada com o mistério da existência. Jung era um eterno estudante, sempre explorando novos territórios do conhecimento e da experiência humana. Quando paramos de crescer, de questionar, de nos desafiar intelectual e emocionalmente, uma parte essencial de nós começa a murchar. Resgatar o prazer de descobrir, de compreender, de expandir nossa visão de mundo pode reacender chamas de entusiasmo que pensávamos extintas. A conexão com nossos valores mais profundos é essencial para quebrar padrões de autossabotagem. Muitas vezes, nos sabotamos porque estamos vivendo de forma desalinhada com aquilo que realmente consideramos importante. Se você valoriza profundamente a criatividade, mas passa dias fazendo apenas tarefas mecânicas, sua alma começará a protestar. Se valoriza a autenticidade, mas vive atrás de máscaras sociais, a dissonância criará conflitos internos que se manifestam como autossabotagem. Reencontrar sentido é um processo gradual e orgânico que requer paciência consigo mesmo. Não acontece da noite para o dia, mas através de pequenos experimentos, pequenas reconexões, pequenos momentos de presença onde você permite que sua alma sussurre sobre o que realmente importa. É um retorno ao lar interior, onde seu propósito único sempre esteve esperando, pacientemente, para ser redescoberto e honrado. Existe uma sabedoria profunda na criação de estruturas que protegem sua jornada de cura dos próprios padrões destrutivos que você está trabalhando para transformar. Jung compreendia que a disciplina verdadeira não é uma força externa e autoritária que se impõe contra sua vontade, mas sim uma expressão de amor próprio maduro, uma forma consciente de criar condições que sustentem sua evolução e previnam recaídas nos ciclos de autossabotagem que tanto trabalho custaram para quebrar. A disciplina como proteção reconhece uma verdade fundamental sobre a natureza humana. Somos criaturas de hábito, e nossa psique tende a retornar aos padrões familiares, especialmente em momentos de estresse, incerteza ou vulnerabilidade emocional. É como se houvesse sulcos neurológicos e psicológicos profundos, escavados pelos anos de repetição de certos comportamentos,
e esses sulcos exercem uma atração gravitacional sobre nossa consciência quando estamos menos vigilantes. Jung observou que a transformação psicológica genuína requer não apenas insight e compreensão, mas também a criação de novos padrões comportamentais que gradualmente se tornem tão automáticos quanto os antigos padrões destrutivos. A disciplina consciente é o instrumento através do qual você esculpe esses novos sulcos, criando caminhos alternativos para sua energia psíquica fluir quando os antigos padrões tentarem ressurgir. A disciplina preventiva opera em múltiplas dimensões da sua experiência. No nível físico, inclui manter rotinas que sustentam sua energia vital, horários regulares de sono, alimentação consciente, exercício consistente, práticas de relaxamento. Esses não são apenas hábitos de saúde, mas âncoras que mantêm você conectado com o cuidado próprio, mesmo quando sua motivação emocional flutua. No nível mental, a disciplina como proteção inclui práticas regulares de autoobservação e reflexão. Jung praticava religiosamente o que chamava de exame de consciência diário, momentos dedicados a processar as experiências do dia, observar seus padrões de pensamento e comportamento, identificar sinais precoces de que antigos complexos estavam sendo ativados. Essa vigilância amorosa permite intervenções antes que os padrões destrutivos ganhem momentum. A disciplina emocional envolve desenvolver tolerância para sentimentos desconfortáveis, sem automaticamente recorrer aos antigos mecanismos de escape ou autossabotagem. É criar práticas que te ajudem a surfar as ondas emocionais difíceis, como respiração consciente, escrita expressiva, conversa com pessoas de confiança, ou simplesmente permitir que os sentimentos existam sem tentar mudá-los imediatamente. Jung nos ensinou sobre a importância dos rituais como formas de comunicação com o inconsciente. A disciplina como proteção inclui criar rituais pessoais que marquem transições importantes, começar o dia com intenção, terminar a semana com reflexão, celebrar pequenas vitórias de forma consciente. Esses rituais funcionam como lembretes constantes dos novos valores e direções que você está cultivando. A disciplina social envolve ser seletivo sobre as influências que você permite em sua vida, especialmente durante períodos vulneráveis. Isso pode significar limitar tempo com pessoas que triggeram seus padrões antigos, buscar ativamente comunidades que apoiem seu crescimento ou criar limites claros em relacionamentos que historicamente alimentaram sua autossabotagem. É importante reconhecer que a disciplina como proteção é flexível, não rígida. Jung nos lembrava que a psique saudável se adapta às circunstâncias, então suas práticas disciplinares devem evoluir conforme você cresce e suas necessidades mudam. O objetivo não é criar uma camisa de força, mas um sistema de apoio interno que se adapta aos desafios da vida, enquanto mantém você conectado com seus valores e objetivos de crescimento. A disciplina preventiva também inclui ter planos concretos para momentos de crise. Jung sabia que recaídas são parte natural do processo de crescimento, não sinais de fracasso. Ter estratégias preparadas para quando você sentir os antigos padrões tentando ressurgir, pessoas para ligar, práticas para implementar, lembretes escritos dos insights que descobriu, pode fazer a diferença entre uma recaída temporária e um retorno completo aos padrões destrutivos. É como ter um kit de primeiros socorros emocional sempre à mão, pronto para ser usado quando você mais precisar dele. Chegamos ao final desta jornada de descoberta e compreensão, mas sabemos que o verdadeiro trabalho, o mais desafiador e transformador, está apenas começando. Agora, você carrega um mapa detalhado do território sombrio, onde desânimo e autossabotagem dançam sua dança destrutiva, mas também possui as ferramentas para quebrar essa coreografia e criar uma nova forma de se relacionar consigo mesmo e com a vida. Jung nos ensinou que o conhecimento intelectual, por mais profundo que seja, só se torna transformação genuína quando é vivido, experimentado e integrado no tecido da nossa experiência cotidiana. As compreensões que exploramos
sobre a sombra que influencia nossas escolhas, sobre as expectativas que nos paralisam, sobre os padrões que repetimos inconscientemente. Não são apenas conceitos teóricos. São chaves práticas que podem abrir portas que há muito tempo pareciam permanentemente trancadas. O desânimo que te trouxe até aqui revelou sua verdadeira face. Não era seu inimigo, mas o mensageiro corajoso que interrompeu a programação automática da sua vida para sussurrar uma verdade que você precisava escutar urgentemente. Ele veio dizer que você estava vivendo abaixo do seu potencial, desperdiçando energia preciosa numa existência que não honrava a magnificência da sua alma. Veio não para destruir, mas para despertar. Não para enfraquecer, mas para fortalecer através da consciência expandida. A autossabotagem também revelou seus segredos. Por trás de cada ato aparentemente destrutivo estava uma tentativa mal direcionada de proteção. Uma estratégia obsoleta de sobrevivência, uma forma distorcida de tentar atender necessidades legítimas que não sabiam como expressar de forma saudável. Compreender isso não justifica os comportamentos destrutivos, mas oferece compaixão pelo sistema interno que os criou. Agora você compreende que sua sombra carrega tesouros que foram rejeitados, que pequenos movimentos conscientes podem gerar transformações profundas, que seu ambiente influencia dramaticamente seu estado interno. Sabe que criar pequenas vitórias reconstrói sua fé na própria eficácia, que reencontrar sentido é antídoto para a autossabotagem, que disciplina amorosa protege seu crescimento de antigas recaídas. Mas conhecimento sem ação permanece apenas entretenimento intelectual. Jung insistia que a transformação psicológica requer coragem. Coragem para olhar de frente aquilo que você tem evitado, coragem para questionar escolhas que pareciam definitivas, coragem para decepcionar expectativas externas em favor da sua autenticidade interna. Essa coragem se manifesta em atos simples, mas revolucionários. Dizer não quando sua alma está gritando não. Dizer sim quando sua essência se reconhece em algo verdadeiro. A jornada para vencer desânimo e autossabotagem não é uma linha reta ascendente. Haverá recaídas, momentos de dúvida, dias em que você questionará se vale a pena o esforço de viver conscientemente. Nesses momentos, lembre-se de que até Jung passou por sua própria noite escura da alma. Confrontou seus próprios demônios internos e emergiu não livre de problemas, mas mais integrado, mais completo, mais genuinamente vivo. Sua alma não está pedindo perfeição impossível. Está pedindo presença consciente. Não está exigindo que você resolva todos os problemas de uma vez, mas que honre o processo gradual, que confie na sabedoria inerente da sua psique, que permita que a transformação aconteça no seu próprio ritmo orgânico, respeitando os tempos naturais de crescimento e integração. O mundo precisa de você, não da versão diminuída, domesticada, que aprendeu a se encaixar perfeitamente em expectativas externas, mas da versão completa, integrada, que abraça tanto sua luz quanto sua sombra, que honra tanto sua força quanto sua vulnerabilidade. O mundo precisa da sua contribuição única, da sua perspectiva singular, da energia vital que só você pode oferecer quando está verdadeiramente alinhado com quem é em essência. Jung nos ensinou que somos chamados não apenas a sobreviver ou a funcionar, mas a nos tornar quem realmente somos. Esse processo de individuação, de se tornar um indivíduo único e integrado, é o trabalho mais importante que faremos nesta vida. O desânimo e a autossabotagem podem ter sido o início desconfortável, mas necessário, dessa jornada corajosa de retorno ao lar. O lar que é sua própria essência autêntica, esperando pacientemente para ser reconhecida, honrada e vivida plenamente. Agora eu quero saber de você. Qual situação da sua vida mais desperta esse padrão de desânimo seguido de autossabotagem? Talvez seja quando você está prestes a dar um passo importante na carreira e algo interno te paralisa. Pode ser nos relacionamentos, quando as coisas começam a ficar sérias, e você encontra formas de sabotar a conexão.
Ou talvez seja com projetos pessoais que realmente importam para você. Aqueles que você sempre adia, sempre encontra desculpas para não começar ou não terminar. Compartilhe nos comentários qual dessas reflexões mais ecoou com sua experiência. Sua honestidade pode ser exatamente o insight que alguém precisava encontrar para se sentir menos sozinho nessa jornada. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, se algo aqui ressoou com sua experiência de luta interna, deixe seu like. Isso não apenas me ajuda a continuar criando conteúdos que realmente fazem diferença na vida das pessoas, mas também é uma forma de você afirmar seu compromisso com seu próprio crescimento, com uma vida mais consciente, mais integrada e mais autêntica. E se você chegou até aqui, se permaneceu presente durante toda esta reflexão sobre os territórios mais sombrios da psique humana, é porque existe algo dentro de você que está genuinamente pronto para transformações profundas e duradouras. Então se inscreva no canal para acompanhar outros conteúdos que vão apoiar você nessa jornada corajosa de autoconhecimento, cura e crescimento pessoal baseada na sabedoria atemporal da psicologia analítica. Obrigado por dedicar este tempo sagrado para cuidar da sua alma, por ter a coragem de olhar para os aspectos mais desafiadores de si mesmo, por escolher crescimento consciente em vez de apenas sobrevivência automática. Até nosso próximo encontro. E lembre-se sempre, mesmo nos momentos de maior desânimo e autossabotagem, sua alma está conspirando a seu favor, tentando te conduzir de volta ao caminho da sua verdade mais profunda.